Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu comecei minha carreira em educação nos anos 2000 e tive a oportunidade de testemunhar os primeiros passos, né, do e-learning como ferramenta de educação corporativa. Bom, antes disso, antes de continuar aqui essa história, contar uma curiosidade da minha carreira, né? Que antes da virada do milênio, olha só, eu trabalhava como assessor de imprensa. E uma das empresas que o escritório onde eu trabalhava atendia era a Micropower, que na época era uma empresa que produzia ou revendia softwares de caixinha. Sim, jovem, naquela época os softwares eram vendidos em caixinhas, parecia caixinha de sabão em pó. Bom, a Micropower foi uma das empresas pioneiras no e-learning corporativo e talvez a pioneira, né, nesse caso. Eles começaram a representar soluções de desenvolver conteúdo no finalzinho da década de 90 e em 2001 eles fizeram uma coisa muito importante, né, para o desenvolvimento do e-learning no Brasil, que foi lançar o evento e-learning Brasil. E eu, como bom assessor de imprensa, fui lá, escrevi o press release, cheio de termos, né, absolutamente novos para mim, como LMS, design instrucional, entre muitos outros, né? Bom, mais tarde, né, ironicamente, em 2005, eu me tornei um design instrucional na Ciatec, na empresa que depois foi comprada pelo UOL, para criar o UOL EdTech, e o resto da história vocês podem ver aqui no meu LinkedIn mesmo, está tudo ali. De lá para cá, o e-learning se tornou, então, educação digital. Eu encontrei recentemente um artigo do Josh Bersin que faz um resumo dessa evolução, né, do que evoluiu lá dessa época para cá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Ele divide essa evolução em três fases. Quatro, na verdade, mas a quarta é mais uma visão do que acredita ser a próxima fase, tá? Bom, a primeira fase ele chama de treinamento tradicional e começa exatamente na virada dos anos 2000, né, o que ele chama ali de a era dos LMS. É o surgimento mesmo dessas plataformas LMS ou consolidação deles, né? Os conteúdos na época eram bem raros, essencialmente baseados em vídeos, né? Os LMS eram, na verdade, sistemas que disponibilizavam os conteúdos e provas. E falar que eles faziam gestão da aprendizagem é uma licença poética bem grande nesse caso, né? A principal função deles ali era emitir os certificados, né, de que aquele funcionário teve acesso a um conteúdo e foi aprovado numa avaliação. Então, segundo o próprio Josh Bersin, eles eram poucos digitais, né, era um modelo pouco digital e muito caro para escalar. Né, e era isso mesmo. Né? Já na segunda fase, já na década de 2010, ela é marcada pelo surgimento dos LXPs, né, as plataformas de experiência. Né? Muitas delas traziam, ou trazem ainda, né, o conceito de Netflix da educação, ou seja, catálogos extensos de cursos, com nenhuma preocupação em limitar o acesso dos alunos, até pelo contrário, né, estimulando ali o protagonismo deles. E segundo o Josh Bersin, né, essas plataformas, essa proposta, são propostas que trazem muito conteúdo e pouco ou nenhum contexto. E aí acontece o óbvio, né? Mas na maioria dos casos, sistemas praticamente desertos, né? Ou seja, ninguém vai lá. Ou né, os cemitérios de cursos, né, como eu já publiquei aqui anteriormente. O Josh Bersin mesmo, né, o autor que batizou aqui a fase 3 de academias de capacitação, que aqui na Eu Conquisto, na empresa que eu tô hoje como head de educação, a gente trouxe mais um conceito de academias de habilidades. Essa fase ela tenta corrigir os problemas das fases anteriores, né? E para isso aposta em conteúdos mais fragmentados, que abordam apenas uma ou poucas habilidades, né, de cada vez. E são plataformas cada vez mais abertas também, né, que permitem inclusive embedar conteúdos de outras fontes. No entanto, o principal avanço, no meu entendimento aqui, é de começar a entender a importância do contexto. Né? Acho que essa palavra aqui vai ser bem importante. Né? Enfim, a ideia desse vídeo aqui não é trazer uma lição de história aqui né, da história do e-learning aqui, mas é mais chamar a atenção para esse momento das academias e habilidades e para essa questão do contexto, especialmente para essa questão do contexto. Dar relevância para o contexto pode ter vários significados, né? Como, por exemplo, fazer o colaborador perceber o quanto aquele conteúdo está relacionado com os resultados que ele precisa atingir, né? Ou mostrar a conexão daquele tema com o que já acontece na vida dele. Mas o mais importante aqui é entender que dar relevância ao contexto não depende de tecnologia, ou depende muito pouco de tecnologia, ou da plataforma em si.
é muito mais uma forma diferente de pensar a educação corporativa. Aqui na Eu Conquisto, por exemplo, a gente implementou o conceito de camada de experiência no que a gente chama de academias de habilidade, né? Que na prática são conteúdos gravados ou ao vivo que não fazem parte do conteúdo curricular dos cursos, mas são muito importantes para a entrega de valor daquela academia, né? Ou seja, muito importante para a transformação que a gente quer causar na vida do colaborador. Bom, eu já ia me esquecendo aqui da quarta fase, né, que é o que o Josh Bersin chama de Learning in the Workflow, né, ou aprendizagem no fluxo do trabalho. E para mim isso aí é praticamente um Eldorado da educação corporativa, né, que é uma forma de capacitar as pessoas, né, os colaboradores, as equipes, sem interromper o fluxo natural do trabalho. Ou seja, uma forma integrada de trabalhar e aprender quase ao mesmo tempo ali, né? Mas eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo em breve.